Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Palavra do Senhor. Essa pequena reflexão sobre essa passagem de Mateus, que Marcos, Lucas e João também vai descrever de repente de uma forma até um pouco mais detalhada, mas eu gosto aqui da forma como Mateus escreve a respeito da negação de Pedro. Essa passagem vai trazer para nós, vem trazer para nós alguns ensinamentos, e dentre esses ensinamentos fica uma pergunta muito importante para nós. Essa manhã eu confesso que eu não sabia o que falar hoje aqui, trazer como reflexão, e Deus me trouxe essa passagem de Pedro. Eu acho essa passagem aqui linda, interessante. Como eu disse, ela traz muitos ensinamentos para nós. E dentre esses ensinamentos, a pergunta que nós devemos fazer para nós todos os dias é: qual foi a última vez que eu neguei a Cristo? Qual foi a última vez que você negou a Cristo na sua vida? Eu não quero falar nessa manhã, até porque o tempo não nos permite, mas eu não quero falar nessa manhã o motivo pelo qual Pedro negou a Jesus. Eu não quero falar sobre isso nessa manhã. Mas eu quero tentar aqui trazer para nós um pouco da reflexão no sentido da negação. De que forma nós hoje, negamos o Senhor Jesus. Muitas das vezes, irmãos e irmãs, o que nos leva a negar a pessoa de Cristo são as nossas atitudes. Muitas das vezes a nossa negação não passa nem pelos propósitos das palavras, daquilo que sai da nossa boca. Até porque a palavra me ensina que tudo aquilo que sai da boca do homem sai do seu coração, porque a boca fala daquilo que o coração do homem está cheio. E muitas das vezes, nem tudo o que falamos, mas muitas das vezes as nossas atitudes, no nosso dia a dia, é uma forma que nós podemos usar para identificar de que forma nós temos negado o nome do Senhor nas nossas vidas. Aqui a palavra nos traz o exemplo de Pedro. Jesus havia, momentos antes aqui, havia instituído a Santa Ceia, diante da última Páscoa celebrada. Jesus havia sido traído por 30 moedas de prata por Judas. Aqui eles estavam a caminho do Getsêmani para orar, para cantar hinos. A palavra nos diz isso alguns versículos antes. E fico tentando imaginar que no caminho para o Monte Getsêmani, Jesus chama Pedro à parte com seus discípulos e novamente traz à memória deles aquilo que era para dar esperança. Porque aqui no verso 32, Jesus lança uma promessa. Ele diz: depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas eles não se atentaram em momento algum para as promessas do Senhor. Eles se prendiam às dificuldades. E nós muitas das vezes criamos as nossas próprias dificuldades a partir do momento em que negamos o nome do Senhor pelas nossas atitudes. Pedro negou o Senhor porque Pedro ainda não era um convertido. Pedro nega o Senhor porque ele ainda não era um convertido. Ele era um convencido na fé. E eu posso afirmar hoje na palavra, que existem muitos e muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, que agem como Pedro agiu. São pessoas que ainda não se converteram, pessoas que estão dentro das igrejas, muitas delas inclusive exercendo cargo de liderança, mas que ainda não se converteram, são convencidos na fé. Exemplos negativos que podem muitas das vezes passar para as nossas vidas o sentido de negar a Jesus. Como eu trato o meu próximo? Como eu trato o meu próximo? Eu lido com o meu próximo com respeito? Porque quem quer respeito tem que se dar o respeito. De que forma eu dou testemunho da palavra de Deus? Nas minhas atitudes, no meu dia a dia, diante daquilo que eu falo, diante da forma como eu me comporto. O Rodrigo está dizendo que eu tenho que ser santo. Sim, eu estou dizendo que você tem que ser santo porque a palavra nos diz isso.
Santo não no sentido, de repente, de não ter pecado nenhum, porque homem algum irá alcançar isso. Mas nós temos que ser santos no sentido de espelhar, de expressar, de transmitir o caráter de Cristo. Isso nos é possível porque a palavra nos afirma isso e Ele mesmo nos deixou isso como ensinamento. Sede santos como eu sou santo. Se Gênesis diz que eu sou imagem da criação de Deus, imagem e semelhança do Pai, isso por significado, por consequência, quer dizer que eu tenho que ter o caráter de Cristo, o caráter de Deus. As nossas atitudes, muitas das vezes, eu digo que sou crente, eu digo que sou, repito aqui mais uma vez, eu já falei isso várias vezes, quando eu digo crente, eu não estou apontando para religião alguma, eu não falo de religião. Crente no sentido daquele que diz conhecer, que diz viver, que diz seguir a palavra de Deus. Isso não pertence a religião nenhuma. É importante ter, mas isso não pertence a religião nenhuma. Então, de que forma o meu comportamento tem influenciado na vida do meu próximo? A forma pela qual eu me comporto no meu dia a dia. Aquilo que eu falo. A forma pela qual eu me comporto, aquilo que eu transmito, tem de fato transmitido, tem refletido o caráter de Cristo para as outras pessoas? Ou através do meu comportamento, a forma como eu trato as pessoas, como eu falo, isso escandaliza o meu próximo? Eu fico com o segundo exemplo. Eu fico com o segundo exemplo, porque isso é uma constatação. É o que mais tem acontecido. E eu conheço muitas pessoas que agem assim. E infelizmente pessoas que estão dentro das igrejas, que exercem cargo de liderança, mas que não sabem liderar. Assim como não sabem seguir a palavra que dizem conhecer, não sabem liderar, porque são insubmissos, principalmente insubmissos para com a pessoa de Deus. E isso é pecado. Isso é maldição aos olhos do Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Basta ler a palavra de Deus que a gente vai encontrar isso em vários textos, em vários versículos. Então que não sejamos como Pedro. Foi aqui, nesse exemplo. Porque Pedro nega o seu Senhor, não por falta de amor, porque ele amava o Senhor. Mas Pedro nega ao Senhor porque ele ainda não havia se convertido. Ele era apenas um convencido na fé. E o convencido na fé é aquele que anda em contradição com a palavra de Deus o tempo todo, porque ele diz conhecer, mas pratica outra coisa. O salmista no Salmo 1 nos dá um grande exemplo de como devemos nos portar no nosso dia a dia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho da impiedade, e aí cada Bíblia traz uma versão diferente, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Existem muitos homens e mulheres hoje que dizem ser de Deus, ou que dizem conhecer a palavra, que quando abrem a sua santa boca, ao invés de abençoar, só abrem para amaldiçoar, para falar mal do próximo, para fazer piadinhas que vêm denegrir a imagem do próximo, para humilhar. Mas a palavra me diz que os humilhados serão exaltados, e não pela mão do homem, mas pela mão do Santo dos Santos. Então que nós venhamos a tomar o exemplo de Pedro para as nossas vidas, após sua verdadeira conversão, e aí ele se torna o homem dos homens na Bíblia, mas que possamos abandonar a prática do convencimento na fé, porque queridos, basta, o tempo que nós vivemos hoje já está farto de pessoas convencidas na fé. Nós temos que buscar nos converter na presença do Senhor, para buscar fazer a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para a vida de cada um de nós, para cada um de nós, independente de religião. Então que nós possamos buscar seguir o exemplo de Pedro. Só para fechar, Pedro negou a Jesus porque ele era um convencido na fé. Não negue o Senhor através das suas más atitudes, do seu mau testemunho. Busque ser submisso ao Senhor, obediente à palavra dEle, sendo um convertido na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.